Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre programação com JavaScript. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um algoritmo lá da Digital Innovation One. E a Digital Innovation One, você já sabe, é aquela plataforma maneiríssima, onde você consegue fazer cursos muito legais com excelentes profissionais de graça e ainda recebe certificado pelos cursos concluídos. Então eu realmente recomendo e volto a dizer, eu não estou sendo pago para falar isso. Realmente eu gosto muito do trabalho que eles fazem lá. E como eu já fiz um outro vídeo aqui, eu vou estar resolvendo aqui um dos desafios que eles disponibilizam na plataforma, tá? Então, os desafios você já sabe, né? Eles dão uma sugestão de problema que deve ser solucionado através de um algoritmo e a gente constrói o programa para solucionar esse problema em alguma linguagem de programação que a gente esteja estudando. E no caso, a gente vai construir aqui o algoritmo com JavaScript, naturalmente. Então, o desafio de hoje é o seguinte: crie um algoritmo para ordenar um conjunto de palavras pelo seu tamanho. Quer dizer, ele vai me dar um conjunto de palavras e a gente vai colocar as palavras. Ele não diz aqui se é da menor para maior ou se é da maior para menor, mas nós vamos ordenar as palavras de acordo com o número de caracteres contidos em cada palavra. Então, o seu programa deve receber um conjunto de palavras e retornar esse mesmo conjunto ordenado pelo tamanho das palavras decrescente. Então, beleza, decrescente. Então, as maiores palavras vêm primeiro e as menores palavras ficam por último. Se o tamanho das palavras for igual, deve-se ordenar por ordem alfabética. Então, temos dois tipos de ordenação aqui. Uma por número de caracteres contidos em cada palavra e uma por ordem alfabética. A entrada. A primeira linha de entrada possui um único inteiro, que a gente vai chamar de n, e esse número indica um número de casos de teste ao qual o nosso programa será submetido, né? Cada caso de teste poderá conter de 1 a 50 palavras inclusive, ou seja, pode ter uma palavra e pode ter 50 palavras também. E cada uma das palavras poderá conter de 1 a 50 caracteres inclusive. Os caracteres poderão ser espaços, letras ou números. Maravilha. A saída deve conter o conjunto de palavras da entrada ordenado pelo tamanho das palavras, né? As maiores primeiro, as menores por último. E caso o tamanho da palavra seja igual, deve-se ordenar por ordem alfabética. Um espaço em branco deve ser impresso entre as duas palavras. Legal, aqui tem um exemplo de entrada. Então, 2, quer dizer que nós teremos dois casos de teste. O primeiro caso de teste é essa string aqui, 134 mound at midnight. E o segundo caso de teste seria essa outra string aqui, 135. Então aqui na saída ele ordenou, né, botou as palavras maiores no começo e as menores por fim. Beleza. Então vamos lá. Hoje eu já fiz um vídeo desse tipo, então nesse vídeo eu vou tentar uma coisa diferente. Eu vou primeiro construir o algoritmo aqui na minha máquina e depois eu vou adaptar esse algoritmo para a plataforma do Digital Innovation One. Então vamos ver. A entrada então é uma string, né? Então vou construir aqui uma variável, vou chamar de entrada, e ela vai receber uma string. Vou botar com aspas duplas. Então, digamos aqui, sei lá, eu gosto de usar nomes de fruta. Vamos botar banana, abacaxi, melão, uva e mamão. Opa. Então beleza, ele vai me dar uma entrada que é alguma coisa nesse formato assim, que é uma sequência de palavras aleatórias dentro de uma única string, ou seja, não vai me entregar no formato de array. Só que no formato de array seria mais interessante porque a gente pode usar os recursos da estrutura do tipo array que o JavaScript já nos oferece. Então, para ordenar palavras, a gente já viu no outro vídeo que é muito fácil fazer isso usando o método sort. Só que para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter essa entrada em um array. Então, vamos criar aqui uma variável, eu vou chamar de array, recebendo entrada
ponto, para transformar uma string em um array, eu vou usar aqui um método split. Beleza? Então, se eu der aqui um console.log no array, vamos ver aqui o que ele me retorna. Então, aqui, no caso, eu tenho um array com todo o conteúdo, né? Dentro do meu array, eu tenho todo o string que me foi passado originalmente. Se eu puser alguma coisa aqui dentro desse split, ele vai dividir esse array baseado no caractere que eu passar por parâmetro. Então, por exemplo, se eu passar um caractere vazio, né, que é só uma indicação de uma string vazia, se eu executar aqui agora, ele separou cada caractere como um elemento com um índice próprio dentro do nosso array. Se eu passar um espaço como caractere, tá? Pressionei aqui a tecla espaço, então agora eu estou passando um espaço por caractere. Então ele vai dividir cada elemento do array com base nos espaços entre as palavras. Então se eu rodar aqui agora, então eu tenho os elementos da nossa string, né? Agora no formato de array, separados pelas palavras. E eu poderia dividir por alguma outra coisa, se fosse, né, do interesse. Se eu fosse dividir pela letra M, por exemplo, daria uma coisa muito louca aqui. Olha lá, ele considera banana, abacaxi e o espaço aqui como um único elemento. E aí melão, né, ele pega o M do melão, ele remove o M e me traz só elão, uva e um espaço. E aqui seria do mamão, né? Então MA, ele removeu o M, voltou o A. Então vocês entenderam como que funciona o split, né? Eu passo o array, chamo a função split e passo aqui o caractere que eu vou usar como referência para dividir essa string, né, em um array, na verdade. Beleza, então agora já tem o array, é só agora a gente fazer a ordenação disso aí. Então a gente pode usar aqui o sort, né? E como a gente viu no outro vídeo, se eu passar apenas o sort, ele até ordena, mas acho que ele bota em ordem alfabética, tá? Mas ele quer também por ordem decrescente com relação ao número de caracteres. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer essa ordenação alfabética, só que para garantir que isso aqui não vai dar problema em outros casos de teste, porque vocês sabem, lá na plataforma a gente tem um caso de teste aberto, 2, às vezes 3 casos de teste abertos, e alguns casos de teste fechados, que a gente não está vendo os valores que são as entradas do programa. Então, para garantir que isso aqui vai dar certo, eu vou passar aquela função de callback, passando como parâmetro aqui um elemento A e um elemento B. E a gente faz aquela comparação, né, quando quer colocar em ordem alfabética. Eu vou dizer aqui que caso o elemento A seja maior do que o elemento B, eu vou retornar um valor positivo, retornar 1. Caso seja o contrário, o elemento B seja maior do que o elemento A, então vou retornar um valor negativo. E caso o elemento A seja igual ao elemento B, eu vou retornar 0, porque eu não quero que ocorra nenhuma alteração na ordem dos elementos, nesse caso. Provavelmente se eu rodar isso aqui agora vai dar o mesmo resultado de antes, porque já estava em ordem alfabética, beleza? Só que agora eu preciso ordenar de acordo com o número de caracteres de cada palavra. E aqui o legal é que eu não preciso chamar novamente, né, o array.sort passando outra coisa. Eu posso fazer uma chamada encadeada de métodos. Então aqui eu chamei o sort, né, então ele gerou um array ordenado, e com esse array ordenado eu já posso dar um ponto sort novamente, passando uma função de callback, também com elemento A e um elemento B, só que agora eu vou fazer uma comparação de valores numéricos. Eu vou dizer apenas que eu quero que ele retorne A.length, quer dizer, o número de caracteres da palavra, que é o elemento A, menos B.length. Beleza? Então vamos ver o que a gente arruma aqui. Deixa eu dar uma limpada.
Então, no caso aqui ele quer, no algoritmo, ele pede lá, né, no desafio, que as maiores palavras venham primeiro e as menores venham depois. Então tem que ser ao contrário aqui. Então vou passar o B primeiro e o A depois. Então vai retornar b.length menos a.length. Agora sim, ele está me retornando abacaxi, banana, mamão, melão. E vamos botar uma outra fruta aqui que também tenha muita letra. Vamos botar tangerina. Agora ele tem que botar isso, tangerina, antes do abacaxi. E o mamão e o melão, que tem o mesmo número de caracteres, né? A gente, no array original, né, no string original, o melão estava vindo primeiro, só que na ordem alfabética o mamão tem que vir primeiro. Então foi o que aconteceu aqui, né? Palavras com o mesmo número de caracteres, ele colocou em ordem alfabética. Então quase que já é isso, né? Já está pronto o nosso algoritmo. Só falta agora o seguinte: aqui na saída ele fala que a saída deve conter o conjunto de palavras de entrada ordenado pelo tamanho de palavras e, caso o tamanho das palavras seja igual, deve se ordenar por ordem alfabética. Beleza, já fizemos isso. Um espaço em branco deve ser impresso entre duas palavras. Então eu imagino que ele queira aqui que a gente retorne isso no formato de string. A gente recebeu a entrada no formato de string, a gente tem que retornar a saída também no formato de string. Isso é bem tranquilo da gente fazer. A gente pode usar o ponto .join, aqui, ó. O método join, também característico dos elementos do tipo array, que ele serve para criar uma string baseado, né? Você pega um array, você passa um array, você chama o método join e ele retorna uma string usando aqueles elementos do array concatenados. Então aqui no caso, quais são os elementos do nosso array? São as frutas que estão aqui, né? Cada palavra dessa é um elemento do array. O que ele vai fazer é pegar essas palavras e concatenar, criando uma string única com todos esses elementos. Então, vamos ver o que acontece. Se eu der... Aqui, ele criou uma string, tá? Só que as palavras ainda... Ele pegou também o caractere de separação aqui, que é a vírgula, né? Que separa os elementos dentro do array. E a gente não quer isso, a gente quer um espaço. Então o join ele tem uma coisa interessante, né, uma característica interessante, que a gente pode passar por parâmetro o elemento de separação que a gente quiser. Então se eu passar nada, por exemplo, ele vai me retornar uma única string com todos os elementos sem nada entre elas, né? Então fica uma loucura aqui. Se eu puser um espaço aqui, ele vai me retornar o que a gente quer, que são os elementos separados por um espaço. E se eu quisesse passar alguma outra coisa aqui, sei lá, vamos dizer que eu quisesse passar aqui, ó, separador, ele criaria um array botando que a string que eu passei por parâmetro, né, como separador. Beleza? Isso aqui pode ter muitas utilidades interessantes. Mas o que a gente está sendo pedido aqui no exercício é separar por um espaço. Então é isso. Isso aqui é o que a gente quer entregar. Agora vamos, né, adaptar esse... Isso eu não sei se vocês repararam, mas tipo aqui, a gente pode resolver isso aqui praticamente com uma única linha. Porque aqui eu estou atribuindo, né, a nossa entrada, .split, quer dizer, eu estou construindo o array em cima da nossa string de entrada e estou atribuindo esse valor à variável array. Mas eu posso usar essa filosofia, né, esse conceito da chamada de métodos encadeados e já começar a chamar a partir daqui. Então eu não preciso nem atribuir esse valor a variável nenhum. Então eu poderia simplesmente pegar esse entrada.split, tiro daqui, removo esse array e substituo aqui a variável array por entrada.split. Para isso aqui ficar mais legível, vamos botar aqui, ó, entrada.split, .sort. Aí aqui eu estou fazendo a comparação para botar em ordem alfabética, né? Aqui eu vou manter a indentação. .sorts novamente para colocar ordenado de acordo com o número de caracteres. .join.
Então aqui é praticamente uma única linha de comando. Se eu colocasse isso aqui um atrás do outro, ia ser uma linha de comando apenas e já ia resolver o nosso problema. Viu que legal? Então a gente pode pegar inclusive esse bloco aqui inteiro e já copiar para lá. Cadê a plataforma? Bom, primeiro a gente precisa pegar o número de casos de teste, né? Então vou criar aqui uma variável n, que vai receber, a gente tem que converter isso aqui para inteiro, e usar o método getString, né, o getS, que é próprio aqui da plataforma do Digital Innovation One, através do qual a gente recebe as entradas do sistema. E aí eu vou fazer uma estrutura de repetição, né, para cada caso de teste. Então eu vou criar aqui uma variável índice recebendo o valor 0. Enquanto esse índice tiver o valor menor do que o número de casos de teste, eu vou incrementando o índice de 1 em 1. E aqui eu já colo a nossa solução. Vamos só tentar identar aqui para ficar legal. Primeiro eu preciso, né, receber a minha entrada. Então, para cada caso de teste, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de entrada, recebendo o caso de teste dessa iteração aqui. E aí então, após ter recebido esse caso de teste, que vai ser a string, né, o texto, que a gente tem que dividir e fazer todo o processamento, então eu vou dar um console.log, né, para cada entrada que eu receber, eu vou dar o console.log, transformando essa entrada em array, ordenando o array em ordem alfabética, depois ordenando de acordo aqui com a demanda, né, do maior para o menor, e depois transformando isso em uma única string com espaços, separando. Teoricamente, isso aqui deve funcionar. Vamos executar o teste aqui. Momento tenso. Beleza, o teste aberto deu certinho. Nossa saída foi exatamente igual à saída esperada. Então vamos entregar o desafio para ver se deu certo. Legal. Então, nosso algoritmo deu certo. Praticamente a gente resolveu esse algoritmo, bem dizer, com uma linha de comando. Legal, né? Então é isso. Muito obrigado pela audiência, espero que isso aqui tenha sido útil para vocês. Se vocês estiverem gostando desse formato de vídeo, deixem aí no comentário se você imaginou algum algoritmo de repente mais interessante para resolver isso. Por favor, compartilhe conosco. Muito obrigado pela atenção novamente, e é isso aí, até o próximo vídeo, forte abraço e fui!